Esse é o momento de arriscar, ir em frente, sem medo, e não se importe com a solidão, porque existe uma força dentro de você que só aparece quando todos desaparecem. Você encontra essa força nas adversidades, nas lutas, nas guerras. Essa força chama-se fé, e que Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos ao Fibra Diet, um canal de informações para diabéticos e não diabéticos que buscam o controle glicêmico, a construção muscular e o emagrecimento. Diabetes mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por níveis elevados de glicose no sangue. Ocorre quando o corpo não pode produzir insulina suficiente ou não pode usar a insulina que produz efetivamente. No vídeo de hoje, a importância da insulina. A insulina é considerada o hormônio mais precioso para os diabéticos, um hormônio anabólico, ou seja, de crescimento à base de peptídeos produzido por células beta no pâncreas, e também classificada como uma proteína e é produzida e liberada pelo pâncreas sempre que você come carboidratos, proteínas ou ambos, ou seja, se o pâncreas estiver funcionando corretamente. No entanto, ao contrário das proteínas, que são os blocos físicos do músculo, esta é uma proteína funcional, semelhante ao hormônio do crescimento. Como todas as outras proteínas, a insulina é uma cadeia de aminoácidos unidos, mas a maneira como essa cadeia proteica é dobrada a fazer mais com um mecanismo de sinalização do que como um bloco de construção. Como a insulina funciona? A partir do pâncreas, a insulina entra na corrente sanguínea e viaja para vários tecidos, incluindo tecido muscular. As fibras musculares ou células são revestidas com receptores de insulina, semelhante a uma estação de acoplamento. Uma vez que a molécula de insulina entra no receptor, sinaliza para as células musculares abrir portas. Isso permite que a glicose, aminoácidos e creatina entrem nos músculos. Esse processo é uma das principais razões pelas quais a insulina é tão importante para a construção muscular. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário, o seu gostei, que ajuda muito o canal. Valeu! As principais ações da insulina incluem: facilita o transporte de glicose através de certas membranas, por exemplo, células adiposas e musculares, estimula a conversão de glicose em glicogênio, células hepáticas e musculares, retarda a produção de glicose, gliconeogênese, no fígado e nas células musculares, regula o armazenamento de gordura, lipogênese, no fígado e nas células adiposas. Regulação da massa muscular, suprindo a quebra de proteínas musculares em oposição ao aumento da síntese proteica, facilita o metabolismo de minerais e em pessoas que não têm diabetes, a insulina é secretada de uma maneira pulsátil, que ocorre sob condições basais não estimuladas e em resposta às refeições. Secreção basal de insulina representa aproximadamente 50% da produção de insulina em 24 horas. Hormônios contrarreguladores podem inibir a secreção de insulina quando os níveis de glicose no sangue estão baixos. Além dos carboidratos, a secreção de insulina pode ser estimulada por aminoácidos, hormônios gordurosos e intestinais e outros fatores, como estresse e doenças. Distúrbios na produção e sinalização de insulina que indicam diabetes não controlada tem efeitos generalizados e devastadores nos órgãos e tecidos do corpo. O glucagon é um hormônio peptídico produzido pelas células alfa na ilhotas pancreáticas do pâncreas. O pâncreas libera glucagon quando os níveis de açúcar no sangue caem muito baixo. Por exemplo, durante o jejum ou exercícios, ele se opõe à ação da insulina.
aumentando a concentração de glicose no sangue, sinalizando ao fígado para liberar suas reservas de carboidrato no sangue. Também promove a quebra de gordura nas células adiposas. Portanto, o glucagon é um hormônio catabólico. Quais as implicações para os diabéticos? Em um fígado saudável, a insulina interrompe a produção de glicose e promove o armazenamento de glicogênio, ou gera ácidos graxos durante períodos de excesso de energia. O fígado de uma pessoa com diabetes tipo 1 não possui sistema de interrupção interna. A deficiência de insulina permite que a produção de glicose no fígado fique descontrolada, levando à hiperglicemia e cetoacidose se não for gerenciada. E por que isso acontece? Quando a insulina é deficiente, a glicose não pode entrar em sua célula para ser usada como energia. O fígado produz ainda mais glicose na tentativa de fornecer energia para as células famintas. O fato de a insulina não estar disponível significa que nada dessa glicose recém-formada pode entrar nas células. Ela acumula e mata de fome as células ainda mais. Se não for tratada, a situação só piorará. Consequentemente, é necessário a administração de insulina para facilitar a entrada de glicose nas células. Qual o tratamento eficaz para diabetes mellitus? O tratamento para diabetes visa manter os níveis de glicose no sangue o mais próximo possível do normal, para reduzir o risco de desenvolver complicações. O tratamento varia de acordo com o tipo de diabetes. Modificações no estilo de vida, em conjunto com medicamentos como insulina, são frequentemente necessários. O tratamento da diabetes mellitus tipo 2 inclui mudanças de hábitos e avaliações constantes para impedir complicações microvasculares e macrovasculares, a normalização da glicemia, o controle de fatores de risco cardiovasculares, assim como evitar medicamentos que podem agravar a hiperglicemia ou a resistência à insulina ou ao metabolismo lipídico. Também é indicado a redução de peso, dieta e medicamentos orais como, por exemplo, metformina, que diminui a produção de glicose pelo fígado e melhora a utilização de glicose pelo corpo. Glibenclamida, glimepirida e glipizida e gliclazida, que são uma classe de medicamentos que estimula e aumenta a produção de insulina pelo pâncreas. Ezenatida e liraglutida aumenta a liberação de insulina, diminui a glicose, aumenta a saciedade e facilita o emagrecimento, e muitos outros. Todos esses medicamentos podem ser usados para o controle glicêmico. Agora, se não existir melhora ou o diabético não manter as normas médicas, será necessário agente injetável, incluindo a insulina ou mudança de terapia medicamentosa oral para a insulina injetável. Dentro dessas células existem 4 tipos de células envolvidas na produção de hormônios que auxiliam na regulação dos níveis de glicose no sangue. Cada tipo de célula secreta um tipo diferente de hormônio. Células alfa secretam glucagon, aumenta a glicose no sangue. Células beta secretam insulina, diminui a glicose no sangue. Células delta secretam somatostatina, regula e interrompe células alfa e células beta. Células PP ou células gama secretam polipeptídeo pancreático. Aquele recado: comece o mais rápido possível o seu treino de musculação. Se você já está treinando, absorva neste canal conhecimento para melhorar. Ajude o canal, compartilhe, inscreva-se, aperte o sininho, deixe o joinha e o seu comentário que o Fibra Diet agradece. Obrigado.